Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com você, comigo neste dia. Eu sei que o meu Redentor vive. Em Jó 19, 25 a 27, assim está escrito: Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade desfalece o meu coração dentro de mim. Bem, quem disse essas palavras foi Jó. Jó, eu tenho certeza que é conhecido mesmo por aquele que não se diz ser cristão, mas diz que conhece alguma coisa a respeito da Bíblia, da palavra de Deus, porque Jó, quem o conhece pela sua paciência. Tiago, ao escrever a sua carta, já mencionou: observaste a paciência de Jó? E no que consistia a paciência de Jó? Jó viveu na época do período dos patriarcas, antes mesmo do patriarca Abraão, numa cidade chamada Uz. Jó foi um homem rico, próspero na sua época, entre os líderes de sua cidade. Tinha, pelo menos na época, muitas propriedades, uma família grande, mas num dado momento da vida, ele foi acometido de uma enfermidade tamanha, em que a Bíblia conta em que ele teve feridas, chagas, desde a planta dos seus pés até o alto da sua cabeça, todo o seu corpo purulento, quase que a putrefação, em que os seus amigos, ao olhar para ele, quando foi visitá-lo, ficaram 7 dias diante dele, olhando e sem conseguir dizer uma palavra. E antes dessa sua enfermidade acontecer, num único só dia, ele perdeu todos os seus bens por uma catástrofe da natureza, perdeu todos os seus filhos, em que estavam todos reunidos em uma de suas propriedades, em que tal propriedade foi abaixo. Num dado momento só ficou Jó e sua esposa, em que a própria esposa, olhando para Jó, vendo toda a catástrofe acontecida com ele, disse: olha, nada mais te resta. Por que continuar sofrendo desse jeito? Amaldiçoa esse teu Deus e morra. É melhor a morte para você do que todo este sofrimento. No ápice da dor, não tendo a empatia da dor pela sua esposa, pelos seus amigos, que, do ponto de vista dos amigos, a única explicação era: olha, Jó, se isso está acontecendo com você, porque alguma coisa de errado tem na sua vida. Provavelmente você pecou, e por conta do seu pecado, todo esse sofrimento te acometeu, te perseguiu. Jó, confessa o seu pecado. Quando você confessar o seu pecado, você será liberto de tudo isso. A culpa é sua, Jó. Vejam que Jó, ele não estava somente
fisicamente no ápice do seu sofrimento, no ápice da sua dor, mas emocionalmente e em algum aspecto até espiritualmente, porque Jó, ele tinha uma certa confiança na sua justiça própria, em que ele mesmo dizia: olha, eu sei da minha inteireza, eu sei da minha integridade, eu estou disposto agora a comparecer diante do tribunal de Deus e fazer a minha defesa. Então havia um pouco de justiça própria, de autojustiça. Mas sim, Deus mesmo dava testemunho de que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então ele não entendia tamanha dor, tamanho sofrimento, até porque todas as pessoas têm uma visão um tanto que parcial de si mesmo, dos outros. Todas as pessoas ali envolvidas naquele contexto tinham uma visão pequeníssima, parcial, não tinha a visão do todo. Mas mesmo em meio a esta circunstância, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, à hostilidade de pessoas, e mesmo em meio a muitas acusações injustas, inverídicas, Jó tinha a seguinte esperança. Como ele disse nas suas palavras: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e ainda que consumida minha carne, na minha pele mesmo, eu vou ver este meu Redentor. Vê-lo-ei por mim mesmo, não serão outros olhos que o verão, eu o verei, porque eu sei que o meu Redentor vive. Embora essas palavras tenham sido ditas há 1500, 2000 anos antes de Cristo, ou seja, no mínimo temos mais de 3000 anos em que essas palavras foram ditas, porque não sabemos ao certo o tempo em que ela foi dita, escrita provavelmente nos dias dos patriarcas, enfim. A esperança do Redentor que vive já fazia parte da vida daquele que mesmo no passado mais primórdio conhecia o Criador dos céus e da terra, e a promessa de que o Redentor viria. Hoje nós sabemos que o Redentor veio e vivo está, porque mesmo no passado as pessoas tementes ao Senhor sabiam que o Messias, o ungido, o Redentor haveria de vir. Nós não somente sabemos que ele já veio e que ele ressuscitou, porque ele é Jesus Cristo e pela sua ressurreição ele vivo está. O Redentor vive, e o Redentor que vive e está assentado à destra do Pai nos céus, ele voltará. Ele, Jesus, ele é o Redentor que vive. Jesus é aquele que estava na memória e na esperança de Jó, porque ele cria no Messias que haveria de vir. E nós podemos proclamar e anunciar que esse Messias, o Cristo, o ungido, ele já veio e há de voltar. Então, se você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, sofre, tem uma angústia, uma amargura no coração, eu não sei qual é a sua dor, porque não posso dimensionar quem ainda há de ouvir essa mensagem. Mas eu posso dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive,
E eu quero te deixar uma palavra de esperança, de que esse Redentor vive. Esse Redentor chama-se Jesus Cristo. Ele há de voltar outra vez, de se levantar sobre a terra. Então, se você olhar para ele, esperar por ele, ele vai vir ao teu encontro. Meu irmão e minha irmã, você que já conhece o Redentor, mas no meio da angústia da vida, de algum sofrimento, alguma oposição, talvez seja na sua família, como Jó teve na sua família a oposição da sua esposa, pode ser você, minha irmã, a oposição do seu esposo em dizer: por que você acredita em tudo isso é bobagem. Não perca a esperança como Jó não perdeu a esperança. Aonde se encontre as circunstâncias que lhe causem dor e sofrimento, tire os olhos um pouco da circunstância, mas olhe para o alto, para o Redentor que está à destra do Pai, e espere por ele. E quanto menos você espera, no tempo certo, que eu quero dizer, quanto Deus vai te surpreender com a sua resposta, com o seu socorro, com a sua redenção. Deus está te observando, está me observando. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Ele é o nosso auxílio, a nossa ajuda. Espere por ele, porque essa esperança é tão viva quanto vivo é o nosso Redentor. Espere pelo Redentor que vive. Meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por este dia. Mantenha, Senhor, em nós viva a esperança no Redentor que vivo está, a esperança em Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Messias, o nosso Cristo. Pai, é possível que muitos, por conta das circunstâncias da vida, esteja agora, neste momento, sofrendo, seja fisicamente por uma enfermidade, às vezes já num leito de hospital, ou mesmo recuperando-se após uma alta médica, ou mesmo a angústia, o sofrimento pode ser emocional, pode ser espiritual. Se for espiritual, porque precisam de render-se, arrepender-se e entregar-se a Ti, opera, Senhor, esta redenção, o milagre de curar-lhe a alma, curar-lhe o espírito, Deus. Enfim, que isso só pode ser pela viva esperança em Jesus Cristo, o Messias prometido, a esperança de que o seu sacrifício na cruz do Calvário foi suficiente para perdoar todos os pecados. Se alguém que, mesmo já alcançado por Ti, um dia depositado sua fé em Cristo Jesus por meio do Evangelho, mas que sofre por conta das agruras da vida, intervenha, Senhor, na vida deste homem, desta mulher, desta pessoa, Deus. Entra com Teu socorro bem presente sobre sua vida. E desde já, Senhor, agradecido, nós esperamos em Ti, o Redentor que vive está. Em nome de Jesus, eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e tenha você um excelente dia no Senhor. Espere pelo Redentor que vive.